Olá, gente boa e amiga. Estamos iniciando mais um Estúdio 8, um programa que tem a finalidade de entrevistar personalidades importantes de nossa cidade, personalidades políticas, personalidades do mundo cultural, artístico, personalidades de ONGs e instituições em geral da nossa cidade, sempre trazendo assuntos de relevância para você, de modo a mantê-lo informado cada vez melhor. Hoje nós temos a presença do Dr. Fernando Monte, que é o presidente, o interventor da APAI na nossa cidade, e sobre a APAI a gente vai conversar coisas que você precisa saber a respeito dela, por todo o trabalho que ela executa e o trabalho que ele vem fazendo. Inicialmente quero agradecê-lo, muito obrigado por estar aqui conosco, espero que você possa voltar outras vezes e eu me sinto honrado em tê-lo aqui. Eu que agradeço, Sérgio, o seu convite. É uma honra, a honra é minha estar aqui ao seu lado para falar um pouquinho sobre a APAI. E sempre que convidado estarei de volta, assim, com toda certeza. Muito obrigado. Deixa eu fazer uma pergunta inicialmente. Você que está aí, que me vê, que me ouve, muitas vezes não sabe detalhes da APAI, não sabe tudo que a APAI realiza. Então, esse primeiro bloco do nosso programa, nós vamos tentar mostrar tudo aquilo que a APAI faz, para você ver o tamanho do serviço que é realizado. Primeiro, há quanto tempo existe a APAI em Guarujá, Fernando? A APAI já está aqui em Guarujá desde 94, né? Já está beirando aí os 20 anos, né? Já está quase com 20 anos. E ela está sempre no mesmo lugar, ela tem uma sede própria? Ela já está há um bom tempo agora aqui no Jardim Progresso, na rua José Fermínia Caldas, inclusive quem quiser visitar, estamos lá de portas abertas. E a sede é da prefeitura, é cedida pela prefeitura, acabamos de renovar agora por mais 10 anos, então a sede é ali que a gente funciona. É um comodato, por exemplo? É como se fosse. Como se fosse um comodato. E há quanto tempo você está à frente da instituição? Eu estou na APAI como interventor judicial, que a APAI esteve às vias de ser fechada, né, de fechar as portas. Está sob intervenção desde dezembro de 2009 e eu estou à frente desde junho de 2010. Deixa eu fazer uma pergunta. Você é advogado, você advoga aqui, você tinha um programa de sucesso aqui pela Guaru TV, né? E repentinamente tudo isso parece que mudou. O que fez você mudar isso tudo e enfrentar essa função meritória que é ajudar uma instituição de tamanha importância a voltar a crescer? Com tudo isso o tempo acaba ficando escasso, né? Então, realmente tinha o programa aqui, Você Precisa Saber, a gente nas ruas o pessoal parava, né? Quando é que você vai voltar, tal? O programa era legal, tal. A gente pretende voltar sim, que eu tenho alguns objetivos e eu gosto de fazer as coisas bem feitas. Então, eu estava sem tempo de fazer o programa e não estava com a qualidade que eu gostaria que tivesse. Então, eu combinei com o pessoal aqui da casa, falei, vamos dar um tempo, deixa eu me reestruturar, e estando vocês querendo também, a gente volta aqui com um gás novo, com uma estrutura mais adequada. Mas foi essa a ideia que a gente passou. Essa ideia inicial. Porque realmente é uma pena. Esse é o canal 8, você fazia no 7, e a gente tinha, embora a gente repita a programação aqui do 8, repita a programação do canal 7, a gente gostaria muito de tê-lo continuando conosco aqui. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Quantos alunos a APAI atende? Bom, nós temos lá em torno de 120 assistidos. Nesse ano de 2013, a gente está desenvolvendo 2 projetos, que é um projeto da saúde e da educação. Inclusive, está tendo um burburinho aí nas redes sociais que estão querendo votar alguns projetos para acabar com essa área de educação na APAI, né? Então, isso também está aí. Eu não estou muito a par disso, porque envolve muita legislação, são decretos, são projetos de leis que estão para serem aprovados ou não. Acredito que a Federação das APAIs esteja aí trabalhando com isso para poder tentar vetar isso, porque eu entendo que a rede pública de saúde não tem capacidade para atender essas pessoas que a gente atende. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Não é o fechamento da APAI. Não, das escolas. É o fechamento da escola dentro da APAI. Quando se fala em APAI, as pessoas vão fechar a APAI. Na verdade, a APAI presta um serviço social, um serviço assistencial e um serviço educacional. Então, dentro da APAI, a gente tem a escola Somos Capazes, que atende esse tipo de pessoas com necessidades especiais,
para tentar inseri-los na vida normal. É uma coisa muito difícil, porque a gente atende pessoas com alto grau de necessidade, né? São pessoas com alto grau que realmente não têm condições, muitas das vezes não têm condições de estar numa escola normal. Não daria para acompanhar dentro da escola tradicional. Não, dificilmente. Na própria escola da PAI ele já tem dificuldade de acompanhar, numa tradicional dificilmente acompanharia. Então aí voltando à sua pergunta, a gente tem esse projeto de saúde, que a gente atende não só os nossos assistidos, mas do município inteiro. Então os órgãos da Prefeitura de Saúde encaminham para a gente fazer atendimento nas mais diversas áreas, como fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia, tem várias áreas da saúde e também a área educacional, que a gente tem professores, educação física, toda essa área que envolve a educacional. E qual é a idade, qual é a média de idade? Você é criança ou tem adulto? Porque a gente fala PAI também, uma outra coisa que é ligada instantaneamente, né? As crianças da PAI. Na verdade, a gente atende de 5 a 35 anos. Então, também atendemos adultos até 35 anos, não é só criança. Lógico que existem as crianças. Lá a gente tem 2 períodos para não misturar essas faixas etárias, né? Então, tem o período da manhã, o período da tarde. E da manhã uma certa faixa etária e da tarde uma outra faixa etária para não misturar esse tipo de... uma criança de 5 com um adulto de 35 anos. Né? Que às vezes os objetivos são diferentes. São diferentes, porque pode existir adultos de 35 anos que têm a mentalidade de uma criança de 5. Tá. Então, eles podem até se comunicar entre eles, mas a força de um é muito maior do que a do outro. Então, existem certos cuidados que devem ser tomados na hora que a gente atende esse público-alvo. Quando esse assistido, ele chega na PAI, o que é feito? Você dá alimentação, atendimento médico, tem orientação aos pais? Sim, sem dúvida, aos pais, sem dúvida. Inclusive, a orientação aos pais é fundamental, é primordial. Quando um assistido que já não é nosso assistido, ele procura a ajuda da PAI, ele vai passar por uma triagem para ver a necessidade real de ser atendido pela PAI, porque existe uma fila longa para ser atendido. Existem outras instituições, né, na cidade que podem atender, às vezes, até melhor que a PAI, como, por exemplo, a PAAGE, que atende exclusivamente autista. Então, se a gente faz um diagnóstico, aquela pessoa tem só autismo, então a gente pode repassar para uma outra entidade que é mais capaz do que atender a gente. E aí passa por essa triagem, sendo admitida na APAI, aí vai ter todo um acompanhamento, existe alimentação, a alimentação é feita lá. Atendimento médico a gente não tem na APAI. Médico é uma outra área e precisa procurar as entidades que têm esse atendimento médico. Mas tem todo esse atendimento que eu já falei para você, com a psicologia, temos uma psicóloga. Todo esse quadro que eu estou te falando de profissionais são funcionários da APAI. Hoje são funcionários da APAI. Então, o nosso maior gasto é folha de pagamento. É folha de pagamento. Folha de pagamento. Então, e esse assistido, ele permanece dentro da PAI por quanto tempo diariamente? Em meio período. Ou na parte da manhã ou na parte da tarde. De segunda a sexta. Isso. Na parte da tarde. De segunda a sexta. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem trabalha, você acabou de falar sobre folha de pagamento. Uhum. Quem trabalha a maioria é funcionário ou você tem um corpo de voluntários que te ajuda também? Não, hoje em dia a gente tem exclusivamente funcionários, lógico, a gente tem voluntários não para trabalhar dentro da PAI ali na parte técnica da PAI. Já tivemos, infelizmente, casos de alguns voluntários que lá trabalhavam e quando saíram acabavam de entrar com uma ação trabalhista reconhecendo um vínculo de empregatício. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Claro, a gente aceita alguns trabalhos voluntários, por exemplo, passar uma tarde, doar uma tarde sua, que você pode ir lá e fazer uma oficina de artes, de alguma coisa de educação, alguma coisa assim com os assistidos, claro, são sempre bem-vindos. Mas para a parte técnica, como um psicólogo, um terapeuta ocupacional, um fisioterapeuta, a gente realmente trabalha com profissionais próprios nossos. Os pais, normalmente os pais estão presentes lá ou eles simplesmente deixam a criança ou o adulto como se fosse uma escola, vai buscar, porque chama-se Associação de Pais e Amigos Isso, Excepcionais. Exatamente. Então, eles acompanham essa dinâmica, essa evolução? Esse acompanhamento é fundamental, né, dos pais, porque realmente é onde a criança vive maior tempo na sua casa. Na família. Na família, então a gente procura integrar o mais possível, só que a gente sabe que a maioria dos pais trabalha, não tem como ficar com seus filhos ali. Alguns ficam sozinhos na entidade
durante o período que tem que ficar. Outros necessitam da companhia do pai ou da mãe, normalmente é a mãe, né, que acompanha, porque tem uma alimentação especial. Tem uns que só se alimentam por sonda, não se alimentam via oral. Então tem todas essas peculiaridades que precisam ser levadas em conta, mas a gente está sempre tentando, através da direção da escola, da área de psicologia, integrar, chamar os pais, olha, seu filho precisa disso daqui, olha, vem aqui, passa uma tarde com seu filho para você ver, porque eles mudam muito o comportamento em casa e na pai. Porque quando você chama para falar, a mãe às vezes vai lá reclamar, meu filho em casa não para quieto, tá, na pai ele não é completamente diferente. E tem um comportamento diferente. Completamente diferente, porque ali tem o colega, né, tem a professora, tem a profissional que está assistindo, ele já é uma outra coisa, em casa ele está acostumado, porque essas pessoas, elas chamam a atenção de formas diferentes. Elas não conseguem se expressar normalmente como nós, e eu estou precisando disso. Então elas, às vezes, choram, esperneiam, se jogam no chão, tem, às vezes, até crises convulsivas, e isso tudo para chamar atenção. Então, às vezes, precisa, e como na maioria dos casos, a grande maioria dos casos, são pessoas carentes, às vezes os pais não têm tanta instrução, não têm tanta condição também de cuidar de uma forma adequada dessas pessoas. E compreender também tudo compreender, isso. Compreender também, que também é fundamental, né? Mas compreender também a gente não pode ficar aqui julgando, porque é realmente um fardo muito pesado. Não é simples você ter uma pessoa excepcional na sua casa, na própria pai. A gente está se cercando de cuidados a todo momento, porque a gente está lidando com vidas, né? Com vidas especiais. São mais do que especiais essas vidas. E precisa de uma entrega do pessoal que trabalha lá, precisa de uma entrega muito grande, porque senão... Sem dúvida, Sérgio. Eu acho que a entrega ali, quem trabalha na PAI trabalha muito mais por amor do que por remuneração. Por remuneração. Sem dúvida nenhuma, mesmo porque a gente não tem condições de pagar o que essas pessoas merecem. Se a gente queria muito pagar o que essas pessoas merecem. Curiosamente, deveriam ser os mais bem pagos. Deveriam, né? Sem dúvida nenhuma deveriam, porque só quem fica ali 2, 3 horas num dia sabe realmente o que eles passam. Não estou aqui falando da boca para fora, realmente não é fácil. Além de estudarem a vida toda para isso, se especializarem, na hora do vamos ver ali, eles precisam ser extremamente profissionais e às vezes agir com o coração, mas na maioria das vezes agir com a razão e colocar o profissionalismo acima de tudo. E realmente deveriam ser muito melhor remunerados, mas infelizmente a gente tem, você sabe muito melhor do que eu, a gente tem muita dificuldade para remunerar esse pessoal do jeito que a gente acha que eles merecem. Você falou em razão e em coração. Há uma carga emocional muito grande em todos aqueles que trabalham lá. Sem dúvida. As pessoas têm um apego e uma coisa que sem dúvida, envolve de uma maneira bastante profunda com aqueles assistidos. Lógico, isso é até inerente ao tipo de serviço que eles prestam, né? Porque eles conhecem cada um pelo nome, conhecem a mãe pelo nome, né? Que tem maior contato, eles sabem a deficiência de cada um, o que eles precisam, eles sabem, na hora que eles olham de um jeito diferente, já sabem o que eles estão pedindo, já sabem o que eles estão querendo, então é um negócio realmente que eles se envolvem de uma forma, e aí você vê isso acontecer bastante quando, eu sei que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que você já me mostrou a sua pauta, quando a gente trabalha em eventos. Eles não são obrigados a trabalhar em eventos, a gente conta com voluntários nessa hora. E muitos dos voluntários são profissionais da PAI, que fora do seu horário de trabalho vão lá nos eventos e ajudam, sempre, sabe, com uma forma, a gente tenta recompensar de alguma forma, financeira não dá, mas ou consegue uma folga de um meio período no dia que eles não vão trabalhar, alguma coisa assim. Mas essa ajuda fora do horário de trabalho também é fundamental. É uma entidade que ela envolve muita gente. A gente fala pai, acha que estamos lá, um pessoal que é excepcional, vai lá, recebe uma alimentação e vai embora. Envolve muita coisa, por isso que a gente sempre põe a PAI com as portas abertas para você receber visita a hora que você quiser. Seja você parente do assistido ou não, fique à vontade, procure conhecer, vá lá conhecer. A gente tem um setor de telemarketing que também é importantíssimo, que é um dos recursos financeiros que a gente tem. A gente pode até falar mais para frente sobre isso. E você reconhecer toda a estrutura da PAI. E faço até um convite especial para quem já conheceu a PAI alguns anos atrás. Ir lá novamente para ver a diferença do que era antes. Realmente, quando a gente chegou lá em 2009, eu já tive o primeiro contato com a PAI e fiquei 6 meses lá, meio que sendo testado, né, para ver se
e até vira o convite de assumir a intervenção, aquilo lá realmente, se você olhasse, entrasse lá, você falava, não, fecha isso aqui, não tem condição. Não tinha, existiam inúmeros profissionais, que nem sei se posso chamar de profissionais, que fingiam que trabalhava e a APAI fingia que pagava, era um cabide de emprego, tinha muita gente saiu, desde que a gente entrou na nossa gestão até hoje, realmente ficaram só esses profissionais que a gente acabou de falar. Envolvidos. O coração tá lá em cima. Tá lá em cima. Né? E existe as condições físicas do prédio eram horríveis, não tinha condição de fazer praticamente nada. Hoje, se você for lá, a pessoa que conheceu a APAI há 2, 3 anos atrás for lá hoje, realmente vai ter a impressão que entrou em outro lugar. A gente procura dar condições para esses profissionais trabalhar, porque não adianta, né, esses profissionais trabalharem, porque não adianta a gente só exigir que eles façam a sua parte sem dar condições. Não tem ferramenta, não tem nada para fazer. Quando a gente chegou lá, a sala de fisioterapia tinha uma bola, aquelas bolas de borracha e um tablado, mais nada. Entendeu? Graças a alguns eventos que a gente faz, alguns contatos, a gente conseguiu receber em doação do Rotary Club uma sala completa de fisioterapia. Toda a sala eles equiparam, todos os equipamentos de fisioterapia foram doados pelo Rotary Club. Então, já fica aqui desde já meu agradecimento também ao Rotary Club, que foi o responsável por equipar toda essa... A gente fez a reforma física da sala e eles equiparam a sala com os equipamentos. Hoje é uma sala quase que em excelência, quase um modelo de fisioterapia. Deixa eu fazer uma colocação, nós não falamos isso, e depois eu peço, por favor, se o pessoal da técnica puder deixar o telefone da APAI. Qual é o telefone da APAI? 3342-4121. Vamos falar menos rápido. 3342... 4121. 4121. Então, se você, inclusive, quiser participar, saber, ir visitar, marcar, ajudar lá, você pode ligar para esse número. E já que estamos falando em ajudar, a ajuda vem prioritariamente da onde, Fernando? Hoje, como a gente está sob intervenção judicial, a determinação da intervenção judicial, mas é feita pela Prefeitura. Então, houve uma determinação judicial que incumbiu a Prefeitura de intervir na APAI, e assim está sendo feito desde dezembro de 2009. A APAI não fechou as portas graças à prefeita Maria Antonieta, e ela realmente, eu vou ajudar no que é possível, e está ajudando até hoje. A única fonte de recurso que a gente tem oficial é a Prefeitura, são as subvenções que vêm da Prefeitura. Então, realmente as fontes oficiais são somente essas. O resto é o telemarketing, que eu já te falei, e as doações, e os eventos também, né? Mas agora, a oficial é só a subvenção. A gente recebe uma subvenção na área da saúde e uma subvenção na área da educação. E agora já estamos em trâmites de renovar essa subvenção para o ano que vem. E teremos uma reunião em breve também com a prefeita, no gabinete da prefeita, para tratar da APAI, para a continuidade desses serviços que eu julgo ser tão importantes para a cidade. Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Nós vamos dar um intervalo, a gente vai voltar depois do segundo bloco. Nós vamos conversar ainda sobre esse aspecto de doações e de subvenções e também de outras coisas que são bastante interessantes e que você tem realizado com muito sucesso, que são os eventos que você consegue fazer. Então vamos lá, por favor. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse, xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Aqui o seu sonho de construir ou reformar se torna realidade. Morada do Sol, materiais para construção. Olha só o tamanho dessa loja, gente. Tem de tudo do alicerce ao acabamento. Olha só o nosso estoque. É uma grande variedade para você e tem novas ofertas. Confira. Armário mais espelheira de banheiro AJ Rorato a partir de R$ 140. Ducha Belo Banho com braço Lorenzetti 110 ou 220, várias cores, R$ 39. Torneira para cozinha de parede branca Vicqua, R$ 10,99. Fechadura para exterior inox 3F, R$ 24,99.
Forro PVC branco duplo, R$ 13,99 o metro quadrado. E a Morada do Sol Materiais para Construção facilita o pagamento. Fazemos crediário e aceitamos todos os cartões de crédito. Morada do Sol Materiais para Construção, Via Santos Dumont, número 3301, no Jardim Boa Esperança. Telefone 3387-2609. Do alicerce ao acabamento, realizando seu sonho de construir ou reformar. É aqui, na Morada do Sol Materiais para Construção. Eu quero dizer... Eu preciso... Eu quero dizer pra você... Peraí. Se para você já é difícil pedir dinheiro, imagine para ele. Olá, estamos de volta com o Estúdio 8, hoje entrevistando o Dr. Fernando Monte, presidente, interventor da APAI de Guarujá. Fernando, deixa eu fazer uma pergunta. A APAI, ela viveu problemas terríveis antes da sua administração. Fundamentalmente, quais eram esses problemas, se eles perduram até hoje? Sim, os problemas são inúmeros, né, na verdade. Eles ainda perduram, sim, alguns deles. Aí eu vou fazer para você um histórico. Pois não. Desde lá, desde 2009 que a gente está nessa luta, né? Foram alguns problemas que a gente, quando eu falo a gente, é a direção da APAI, que eu não estou lá sozinho, né? Porque eu sozinho não consigo fazer nada. Então tem um corpo de profissionais lá que a gente resolveu traçar algumas metas e objetivos para tirar a APAI do buraco que ela se encontrava. Então os problemas foram desde de desvio de verbas até má administração. Então existiu má administração, mas não a má administração com intenção de lesar a APAI. Má administração com falta de conhecimento e capacidade técnica. Então isso gerou a negativa da prestação de contas daquele ano e a devolução do valor inteiro que recebeu no ano. Puxa vida, isso deve ter sido um prejuízo terrível. Enorme. Isso está na faixa de hoje, uns R$600 mil. E essa é a maior dívida que a gente tem hoje. Só que nós pegamos o passivo da APAI com mais de R$2 milhões. E hoje está em quanto? Hoje deve estar uns 800. Puxa, mesmo assim, Bastante. conseguiu, pagou bastante. É bastante, mas conseguiu pagar muito. Algumas ações, e aqui eu tenho que agradecer, eu não vou nominar porque eu vou esquecer alguém e fatalmente a pessoa vai ficar chateada, então vou agradecer a toda a sociedade que vem ajudando a APAI, aos profissionais, advogados, contadores que vem ajudando a APAI, muitos deles de forma graciosa, não cobram nada. Então a gente fez primeiro, a gente fez um panorama de como estava a APAI. Existiu uma auditoria da Federação das APAIs e a conclusão dessa auditoria era: fecha a APAI, não tem mais jeito, fecha as portas. Puxa vida. Daí que eu disse no primeiro bloco e volto a dizer que a APAI está aberta até hoje graças à intervenção da prefeita Maria Antonieta. Não tem aqui nenhum rabo preso com ela, só estou falando a realidade que está aberta realmente por causa da intervenção da prefeita Maria Antonieta. E espero que continue assim até para o ano que vem. Então a gente fez algumas etapas, a gente cumpriu algumas etapas. Primeiro, quando a gente falava para as pessoas o nome APAI, inclusive para algumas autoridades da época que a gente assumiu, simplesmente falava assim: a APAI vai fechar, a APAI só tem ladrão, a APAI está lá para desviar dinheiro. Então a gente tinha uma rejeição muito grande no nome da APAI. Embora a APAI tenha um nome nacional muito forte. Nome nacional muito forte mesmo. Muito forte. E o trabalho dela é conhecido e reconhecido em todos os lugares. Sem dúvida nenhuma. Existem praticamente todas as cidades têm uma APAI. Praticamente. Então, a gente teve que fazer esse trabalho de reerguer o nome da APAI. Como fazer isso? Trabalhando e mostrando transparência na administração. Então, volto a colocar à disposição, estamos lá para receber visitas. A gente recebeu, você falou dos problemas. Um dos maiores problemas que mais atravancou a gente conseguir chegar até hoje, não tinha documentação nenhuma de nada, sumiu a documentação. Existe uma ação civil pública correndo no Fórum de Guarujá, na ação da Vara de Infância,
que está apurando todas essas administrações anteriores. Então, nós colocamos para a nossa administração, a gente não vai nominar, não vai entrar nessas administrações anteriores, porque já existe essa ação civil, isso cabe aos órgãos tá. públicos, aos órgãos, né, do judiciário, Tá. julgar e, que se for o caso, essas pessoas devolverem o que tem que devolver. Tá? Tá. Então, a gente resolveu, vamos tentar? Vamos, daqui para frente, daqui para trás não é problema nosso. Tá certo. É lógico que reflete. É claro, tem uma reflete. coisa está relacionada à outra. É claro. Então, alguns benefícios que a gente conseguiu, algumas coisas que a gente conquistou, existe uma dívida enorme de INSS patronal. A PAI não paga INSS patronal. A PAI é imune. Perderam a imunidade por falta de um requerimento. Puxa Por falta de vida. um requerimento. Existe uma dívida de R$800 mil de INSS patronal. Saiu agora... Mas isso não dá para corrigir? Saiu agora em julho passado, um mês agora, uma sentença em primeiro grau declarando a imunidade da APAI novamente, isentando toda essa dívida. Puxa, Então, isso foi uma coisa boa. Isso foi uma coisa boa. Claro que ainda cabe recurso, mas Tá. a gente tem uma liminar, e agora confirmada em sentença de primeiro grau, que somos imunes da parte patronal. Quem pode recursar contra isso? O próprio INSS. O próprio INSS? O INSS. A Procuradoria do INSS. A parte de funcionário, existia uma dívida enorme também. Colocamos em dia. Trabalhista? De INSS, de parte funcionária. INSS? Parte funcionária a gente tem que recolher. A gente desconta no Olerite e recolhe por INSS. Isso é mesmo porque é apropriação indébita. Apropriação indébita, é isso que eu estou falando. É um Se crime, não recolheram, esses daí... crime federal. É. Crime federal. Então, desde que nós entramos, isso está completamente em dia e a parte para trás nós parcelamos e estamos pagando. Então, não existe mais essa dívida, está sendo paga. Mas isso não caberia, uma ação retroativa aos que... Sim, isso vai caber lá na ação civil pública lá, sem dúvida. Então, o que o Ministério pede, o Ministério Público pede, a gente fornece documentação. Tá aqui, estamos pagando, mas é do pessoal de antes da gente. Tá. Fundo de garantia. Com todo e qualquer tributo que a gente deve pagar, a gente não atrasou nem mais um mês desde o início da nossa administração. Então, está tudo em dia. O fundo de garantia da gente para trás ainda está em atraso. Acabamos de fazer um pedido de parcelamento desse débito, já foi levantado, porque também existe uma dificuldade enorme de você levantar esse débito junto à Receita Federal. Conseguimos, já fizemos um pedido de parcelamento, já houve uma resposta pedindo uma série de documentação, já essa semana mesmo já estamos protocolando essa documentação. Então, é mais um débito que a gente vai conseguir saldar. Tinham quase centenas de ações trabalhistas que a gente tinha para ações trabalhistas que a gente via, claro, não posso acusar, mas a gente via, quem bate o olho vê que aquilo era conluio, entrou e ninguém recorreu, ninguém fez defesa, correu a revelia e tal, hoje está em R$100 mil. Nossa Senhora. Então, mas a maioria delas nós pagamos mais de R$66 mil em ações trabalhistas. Em ações trabalhistas. Então, paulatinamente a gente está tentando e, graças a Deus, está conseguindo voltar as finanças da APAI à regularidade. Que coisa, isso é fundamental para a gente conseguir outro tipo de verba. Às vezes existem verbas de deputados e a gente não consegue porque a gente não tem a certidão negativa de débito. Já demos entrada agora no pedido da certidão negativa de débito do INSS, lógico, vai sair uma certidão positiva com efeito de negativa, porque ainda cabe aquele negócio do recurso que eu falei, mas serve. Tem validade. Tem validade. E a do fundo de garantia, assim que fizer o parcelamento, também conseguimos. Aí com isso, é um passo a mais que a gente está dando para a regularidade da APAI e conseguir receber essas verbas públicas, né, que são verbas públicas, elas vêm com dinheiro, esse dinheiro vem destinado a um certo investimento e você tem que fazer aquilo, prestar contas daquilo. Então, voltando um pouquinho, a má administração que eu falei, o que aconteceu? Quando teve a má administração fraudulenta, assim, vamos chamar assim, na hora que estourou tudo, as pessoas saíram, estamos saindo, para quem sobrou? Para as mães dos assistidos. E como eu falei no primeiro bloco, são, em sua grande maioria, carentes e não têm capacidade técnica para administrar um negócio desse tamanho. Então, também foi uma má administração. O que elas fizeram? Vamos pagando aqui, vamos pagando ali. Aí usaram o dinheiro de um ano para pagar débito do outro ano e aí embrulhou tudo. Entendeu? Elas estavam cheias de boas intenções, mas que acabaram prejudicando um pouquinho mais. Não tanto quanto aqueles outros que passaram lá, que a gente sabe. Claro. Muitas pessoas que estão nos vendo sabem quem são essas pessoas. Não precisa aqui a gente ficar falando. E é isso, a gente está batalhando, a cada dia é uma luta nova, é uma luta
além dos problemas normais que a gente enfrenta numa entidade desse tipo, esses fantasmas do passado que sempre vêm aparecendo, né? Graças a Deus, hoje nós já conseguimos um relatório completo de tudo que a gente precisa resolver, de tudo, porque quando a gente chegou lá, a gente não fazia a menor ideia. Não tinha documento, não fazia a menor ideia do que precisava. Então a gente fez todo esse levantamento. Ah, mas esse levantamento não dava para ter feito em 6 meses? Não dava. Não, não tinha como. É difícil. Não tinha como. É difícil. E hoje, agora a gente vai apresentar um novo projeto para a prefeita Maria Antonieta, dizendo que tem sim solução para a PAI, e depende também um pouquinho da prefeitura, que a gente está, um projeto novo que a gente está apresentando, que em sendo aprovado, a gente, em pouco tempo aí, 2, 3 anos, a gente consegue resolver o problema da PAI. Você vê, o que mais deixa a gente entristecido com isso é que não são débitos oriundos do fazer profissional que beneficia o assistido. Não é a parte técnica, a parte de alimentação, a orientação, o cuidado, o carinho. São outras questões que acabaram prejudicando, e com isso prejudicando um trabalho meritório que se fazia. Sem dúvida nenhuma. A gente pegou com a pouca documentação que a gente tinha, a gente viu que, por exemplo, existiam notas fiscais, a gente sendo cobrado para prestar contas de 13, 14 aparelhos de ar-condicionado que foram doados. Não tinha nem ventilador na PAI. Entendi. Quanto mais aparelho de ar-condicionado. Não tinha nada, entendeu? Então, a gente ficava assim... Mas isso é fraudulento. Completamente. Isso é fraudulento. Só que, claro, aí a gente fala que o processo da ação civil pública demora, já está desde 2009 correndo. Demora, claro que demora. Mas eu ainda tenho fé que a maior justiça que será feita será divina. Por essas pessoas que passaram lá e a gente fica, como é que pode conseguir desviar alguma coisa de pessoas assim? De pessoas tão carentes e tão necessitadas. Tão carentes e tão necessitadas. Exatamente o que você falou. Mas você conseguiu equilibrar algumas coisas com alguns eventos que você vem fazendo. Eu vi recentemente um evento muito bonito no Sofitel, não fui, mas vi, foi uma orquestra, juntou muita gente. Como é que você consegue coisas dessa natureza? Eu vou voltar a te falar, não sou eu, é a gente, é o nosso grupo. É o seu grupo, é claro. É o nosso grupo lá, a gente consegue isso. Quando a gente, lá no começo, e a gente entrou na PAI para isso, só para ajudar num evento, que foi o evento lá em 2010, de um show de humor, do show do humorista Beto Hora, que teve no Casa Grande Hotel. Foi um tremendo sucesso, a gente colocou quase 1000 pessoas dentro do Casa Grande Hotel. Foi um tremendo sucesso e graças a esse evento a gente conseguiu suportar as despesas da PAI até hoje, as despesas assim extras, né, que a gente tem até hoje, pagar algumas dívidas também. E agora esse do Sofitel, a gente, inclusive, esse evento nasceu de uma entrevista que eu fiz no meu programa com o maestro dessa orquestra, o maestro Renato. Acabando a entrevista, perguntei, maestro, qual a possibilidade de a gente trazer um evento aqui para a PAI? Era só marcar o dia. Puxa vida. E aí, que eu volto a te falar, o nome APAI voltou a ser forte. Quando você fala em APAI, a gente acabou de fechar as contas desse evento. Claro, a gente teve alguns contratempos, porque não é fácil fazer um evento dessa magnitude. Só o equipamento de som que precisa para esse evento foi orçado em R$17 mil. Só o aluguel do equipamento de som para 4 horas de show. 4 horas de utilização. De show é 1h30. Puxa vida. Então eram R$17 mil. Mas na hora que a gente fala, olha, dá para você fazer alguma coisa melhor, é para a PAI, saiu por 2 mil. Puxa, que espetáculo. Eu falei, vou te cobrar o custo, só o custo que eu tenho. Aí o cara falou assim para mim, olha, eu vou esquecer o nome de novo, a gente agradeceu para todos, a gente fez o agradecimento lá no próprio evento para todas as pessoas que ajudaram. Muita gente ajudou, muitas empresas ajudaram, então não tenho nem como ficar nominando cada uma aqui. E eu vou cometer uma injustiça certamente de esquecer alguém. Aí o dono da empresa de som falou, olha, se um equipamento desse aí queimar, eu tô lascado. Está lascado, porque custa caro para você. Caríssimo, né? Então esse é o lucro dele, entendeu? É o risco do equipamento. É o risco do equipamento. Então, eu tô te cobrando só o transporte, cobrou só o transporte. O maestro veio totalmente de graça, sem não cobrou R$1 de... Sofitel. Foi não que seja uma surpresa, mas uma surpresa agradável, mas assim, foi
muito melhor do que o esperado. Fui lá numa reunião para falar com o gerente do Sofitel. Aí ele falou, me apresenta um projeto, apresentei o projeto para ele e tal. Ele falou, olha, a gente vai ajudar, o que você precisa? A gente está pensando em colocar 800 pessoas aqui no Sofitel para esse evento e tal. Falou, tá, salão, tudo bem, o que mais você precisa? Aí foi indo, preciso disso, o Sofitel deu tudo. Toda a estrutura que eles poderiam dar, eles deram. Deram e completamente de graça também. Alimentação para a orquestra, o espaço, cadeiras, a decoração a gente ganhou também de outra empresa. Colocaram o departamento de marketing do hotel totalmente à disposição, que não é pequeno. Não. Né? Totalmente à disposição. Então, aí a gente vê que o nome APAI é muito forte. A gente começa a falar de APAI, APAI, APAI. Esse evento a gente em breve vai divulgar a prestação de contas, deu em torno de R$13 mil de lucro, porque, como eu te disse, a gente pretendia colocar 800 pessoas, conseguimos colocar cerca de 200. Porque o que a gente bateu aqui, e aqui eu vou falar pela primeira vez, fui entrevistado alguma vez sobre o evento, não quis falar, mas hoje eu vou falar aqui no seu programa de primeira mão. Vamos ver. Guarujá é carente de cultura, muito, muito carente de cultura. Foi extremamente difícil vender esses convites. Extremamente Qual era o valor difícil. do convite? Era R$100 por pessoa. Extremamente difícil. Caro. Com direito ao show, alimentação, alguma coisa Teve um lá? coquetel de entrada coquetel. de vinho e o show. Só que, ao sair do show, as pessoas que foram no show, todas, não vou falar todas que foram 200, mas muitas pessoas vieram ao meu encontro. De onde você tirou esse pessoal? Pois é. Que show magnífico. Se fosse 300, eu pagava. Olha só. Sabe, teve um show de tango, no meio do show teve um show de dança de tango. Eu vi a propaganda, eu vi. E um rapaz que é autista, que é excepcional também. Um rapaz já é quase um senhor. Foi um espetáculo. Ele falou, só isso daí valia os R$100 tranquilamente. Sabe? Só que, por exemplo, eu não falo das pessoas que não têm condição de pagar. Não falo isso. Eu fui vender convite de porta em porta, a gente foi vender de telefone, foi vender de e-mail, de todos os tipos que você pode imaginar. Teve divulgação essa? Teve extrema. Televisão, rádio, em todo lugar. Jornal, saiu em todo lugar. Mas só, olha bem, fui vender convite para pessoas que a gente reputa como pessoas cultas e importantes na sociedade, como vereadores. Um deles virou para mim e falou assim, mas não é pagode para a gente dançar? Não é pagode, eu não vou. Entendeu? Em compensação, outros vereadores, sim, ajudaram, tiveram presente, foram ajudar e tal. Mas, sabe, essa barreira cultural é muito grande. Essa barreira, a gente trazer uma orquestra, pessoas ficaram maravilhadas com a apresentação. Foi realmente espetacular. Quem teve uma matéria na TV depois, até agradecer agora o TV, que deu toda a cobertura e fez a reportagem. A TV Guarujá também fez. Sabe, quem viu na televisão, viu um pedacinho, não tem noção do que foi aquilo no dia, da emoção daquilo, e a gente via gente chorando na apresentação. Teve uma apresentação de um projeto que o Maestro também faz, da banda do Colégio Walter Schepps, aqui no Guarujá, que é um colégio estadual, que foi tocar junto com uma orquestra. Primeira vez que eles foram no Guarujá, se apresentar no Guarujá junto com uma orquestra. Eles estão correndo Sala São Paulo, capitais do Brasil, para se apresentar. Então, sabe, a gente não sabe ver uma orquestra aqui e falar, orquestra, música clássica, e não foi música clássica, sabe? Foi música popular tocada em orquestra, sabe? A gente falava isso para as pessoas, nossa. É uma reciclagem fantástica. Fizeram uma seleção voltada ao futebol, a Copa de 2014. Uma das horas mais emocionantes foi quando tocaram o tema da Champions League, que é uma música excepcional, que você fica arrepiado toda vez que toca na televisão, você fica arrepiado. Ali, ao vivo, com uma orquestra, entrou uma bateria de escola de samba no meio da orquestra e tocaram até o final junto com a orquestra. Ele integrou tudo isso, foi fantástico. Mas, infelizmente, a gente não alcançou o objetivo, mas, claro, ainda conseguimos esse lucro, foi excelente, ajuda bastante. Esses eventos, por exemplo, o show do Beto Hora, a gente conseguiu angariar R$116 mil. Puxa vida. Esperado esse era 80. Era 80. Então, esbarramos, talvez escolhemos a atração errada, eu acho que não, ainda estou insistindo. A grande maioria que saiu dali, o ano que vem pode contar comigo, eu venho de novo. Que coisa boa. Entendeu? Então, eu acho que se a gente conseguir trazer para o ano que vem, acho que vai ser muito mais aproveitável. E não só isso, a partir do momento em que isso foi sucesso,
isso credencia a PAI para outras promoções. Então, sim. eles passam a acreditar na PAI e a promoção dela seja boa. Sim, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente prima por isso, né? Fazer os eventos de uma forma que a pessoa possa gostar e no próximo a gente não precisa ter um grande esforço para vender um novo convite. Eu tenho que pedir mais um intervalo comercial e a gente vai continuar falando sobre ideias que você pode aproveitar e que foram publicadas nessa revista. Eu vou deixar a revista com você depois. Eu te mostro, é da Federação das APAES. Maravilha. A gente volta já já. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Aqui o seu sonho de construir ou reformar se torna realidade. Morada do Sol, materiais para construção. Olha só o tamanho dessa loja, gente. Tem de tudo do alicerce ao acabamento. Olha só nosso estoque. É uma grande variedade para você e tem novas ofertas. Confira. Armário mais espelheira de banheiro AJ Rorato a partir de R$ 140. Ducha Belo Banho com braço Lorenzetti 110 ou 220, várias cores, R$ 39. Torneira para cozinha de parede branca Vicqua, R$ 10,99. Fechadura para exterior inox 3F, R$ 24,99. Forro PVC branco duplo, R$ 13,99 o metro quadrado. E a Morada do Sol Materiais para Construção facilita o pagamento. Fazemos crediário e aceitamos todos os cartões de crédito. Morada do Sol Materiais para Construção, via Santos Dumont, número 3.301, no Jardim Boa Esperança. Telefone 3387-2609. Do alicerce ao acabamento, realizando seu sonho de construir ou reformar. É aqui, na Morada do Sol Materiais para Construção. Eu quero dizer, eu preciso, quero dizer para você, peraí, Se para você já é difícil pedir dinheiro, imagine para ele. Olá, estamos de volta com o Estúdio 8, entrevistando o advogado Fernando Monte, presidente e interventor da APAI. Acidentalmente, Fernando, eu tive com o presidente da Federação das APAES no último final de semana e ele estava distribuindo essa revista. Como a gente tinha agendado essa entrevista, eu falei, se você não recebeu ainda, quem sabe e tal, então estou trazendo para você. É uma revista que fala muita coisa interessante que a Federação vem fazendo. Ótimo. Embora a Federação precisa, como você falou, ajudar um pouquinho mais. Eu também acho que as federações, elas mais levam do que doam, né? Ah, sim. Mas o exemplo que tem aí, tem dois exemplos que são muito interessantes, que eu vou colocar para você aqui, para as pessoas ficarem sabendo. Primeiro foi um leilão que foi feito pela APAI de São Paulo. Nós não temos tanta gente sofisticada assim para comprar vinho, né? Foi sobre vinhos especiais e rendeu praticamente R$1 milhão. Ai, que maravilha. Foi uma coisa fantástica, participaram várias casas de vinho, doaram várias garrafas, e houve um leilão lá de vinhos altamente requisitados, finíssimos, né? E isso deu certo. Não digo um leilão de vinhos, mas que se pudesse fazer um leilão de alguma coisa ou outras coisas variadas, talvez isso fosse uma ideia a ser perseguida. Mas uma coisa boa tem aí e foi feita junto com a Coop. A Coop é uma cooperativa de alimentação que fez o chamado Troco do Bem. Esse Troco do Bem, ele foi pensado um certo tempo atrás. Eu cheguei a organizar isso para uma entidade espiritualista da cidade. E, infelizmente, não deu certo, não avançamos nisso. Mas partiu de uma ideia que eu vou dizer para você, quem sabe, vocês podem pensar. Sabe esses bujões de água de 20 litros e tal? Esses bujões ficavam em caixas, banquinhos, eu vi isso nos Estados Unidos. Ficavam numa matéria, ficavam em caixas na saída do caixa do supermercado
Então eles tiravam a água, faziam um corte assim para passar dinheiro ou passar moeda, e tinha sempre uma pessoa lá que entusiasmava as pessoas a comprar. E também chegamos a abrir um espaço para conversar com a Dersa. A ideia não evoluiu, mas eu sinto que havia a possibilidade de você, com algumas faixas, alertar quem está chegando, e na saída do guichê, do pedágio, você tinha o troco do bem. Não tinha esse nome, que é um nome interessante. Mas isso é uma coisa que poderia dar certo. Você imagina quantas pessoas vêm aqui, por exemplo, aos finais de semana, na temporada, se todo mundo deixar alguma coisa, quem sabe dá certo. Eu acho que são ideias que você deve perseguir, é até pretensão minha, porque você já está fazendo coisas muito maiores, né? Imagina. E eu acho que você deve incrementar mais o seu telemarketing. Eu acho que você queria falar um pouquinho mais sobre isso para nós, por favor? Lógico, sem dúvida. Agradeço, é extremamente importante, a gente precisa de ideias, sim, a gente precisa, porque às vezes a gente fica muito focado na resolução dos problemas e acaba esquecendo um pouquinho essa outra parte que é importantíssima. Sim, agradeço desde já, vamos estudar com carinho essas propostas e quem sabe colocá-las em prática, se Deus quiser. Eu queria falar só um pouquinho sobre o telemarketing. O telemarketing da APAI, muita gente não sabe, mas muitas entidades têm um telemarketing terceirizado. Quem ganha mais nessa história é a empresa de telemarketing, ou seja, você está contribuindo, mas está contribuindo para o telemarketing, que é uma empresa privada, e uma parte daquela contribuição é que vai para a entidade. A APAI tem o telemarketing próprio, são funcionários nossos, a gente paga esses funcionários, normalmente são registrados, tudo bonitinho, e então toda contribuição que é feita à APAI através do telemarketing é integralmente destinada à APAI. Posso até dizer aqui que o telemarketing é fundamental na manutenção da APAI. Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem uma boa arrecadação, mas a gente tem potencial para, no mínimo, quintuplicar isso. Você que quer ajudar de alguma forma, pode ligar lá na APAI, o telefone está aí na tela, 33424121, perguntar sobre o telemarketing. Você não precisa ir no banco, você não precisa acessar seu computador, você não precisa ir na APAI. Nós temos os coletores, que são os meninos de moto, que vão até sua casa na hora que você quiser agendar, no dia que você agendar, e vão colher a sua contribuição, vão pegar a sua contribuição. Varia de quanto normalmente? Do que a pessoa puder dar. Às vezes a pessoa tem aquela ideia assim, mas R$5 que eu vou dar não vai ajudar em nada. Pelo contrário, é o que ajuda. Se você juntar ali de 5 e 5, a gente hoje tem uma média aí, tirando um mês por outro, de 10 a 12 mil reais mês. Puxa, tem bastante gente. Tem então. bastante gente, só que a gente sabe que pode melhorar muito. Graças a Deus tem bastante gente. Existem doações de R$5, R$6, 50, 200, tem para todos os gostos, né? Então, se você quer ajudar e não sabe como, tá aí uma forma fácil e não, às vezes, não onerosa, porque é você que vai fazer o teu orçamento, ver o que você pode ajudar a APAI. E o dinheiro que vem do telemarketing, a gente pode usar, por exemplo, para fazer as reformas que eu falei para você nos outros blocos. Uma reforma de uma sala, de outra, porque não é um dinheiro de subvenção, não é um dinheiro público, então eu não preciso usar para o que vem. Por exemplo, o dinheiro que vem para a área da saúde, ele vem através de um projeto que a gente apresenta no ano anterior, e lá naquele projeto, vou gastar tanto com isso, tanto com isso, tanto com isso. Então eu tenho que gastar aquilo. É vinculado. É vinculado, eu não posso gastar uma reforma de uma sala. Então eu dependo desse telemarketing para fazer essas reformas, para às vezes pagar uma rescisão trabalhista que não estava prevista naquele ano e extrapolou o valor da subvenção, algumas coisas assim. Da mobilidade você. Para a gente poder administrar ali. Então por isso que eu volto a falar que o telemarketing, essas doações são fundamentais para a APAI. Então se você tem alguma dúvida quanto a essa doação, quanto a essa prestação de contas, fica à vontade, pode visitar a APAI. Lá a gente tem a prestação de contas mês a mês, o quanto entrou, onde foi gasto, as notas, tem tudo lá direitinho, bonitinho. Você tem um recibo que vai para você poder dar a sua contribuição, tem com marca d'água da APAI, é assinado por mim, então não tem problema nenhum quanto a isso. Isso aí eu até posso garantir. Então, é uma forma de ajudar, a gente está tentando desenvolver um projeto, agora só tomando um pouquinho do teu tempo, Sérgio, a
A gente está desenvolvendo um projeto para levar esse telemático nas empresas, as empresas que têm muita gente, que tem muita, ou shoppings. Então você que está escutando a gente, você que está nos assistindo, você é administrador de um shopping, você tem uma empresa grande, a gente fica lá uma semana, leva uma profissional do telemático uma semana e faz essas adesões. Explica o que é o trabalho da APAI. Então, em vez de ficar o telefone, o retorno do telefone é muito ruim, é muito demorado. É difícil você achar a pessoa no telefone, porque, claro, a gente tem que trabalhar no horário comercial. Às vezes a pessoa só está à noite. Mas essa ideia me parece interessante. As então, pessoas estão cativas ali, você pode conversar com no local de trabalho, no né? local As pessoas de trabalho. estão ali, entendeu? Por exemplo, dono de cartórios, que entra muita gente, tem os funcionários. Eu vou ficar aqui dando exemplo a tarde toda. Então, você que tem interesse em ajudar a APAI, eu tenho possibilidade lá, eu trabalho no cartório, vou falar com o dono do cartório, ver se ele, então, ajuda nesse sentido também. A gente desloca um funcionário, fica lá uma semana, faz essa campanha, e depois, todo mês, o nosso funcionário vai lá buscar a sua doação, e a gente faz, com isso, a APAI cada vez mais forte. Fernando, infelizmente a gente chegou ao final do nosso programa. Foi muito interessante tudo o que você falou a respeito do que está sendo feito pela APAI. Todo o seu trabalho. Você que está nos ouvindo, por favor, se você puder fazer isso, disque para esse número, dê a sua contribuição para a APAI. O trabalho deles é altamente meritório. É um trabalho que eu tenho certeza a Prefeitura vai continuar pela sensibilidade da prefeita, mas precisa mesmo também da sua ação, da ação individual de cada um de nós. Eu acho isso fundamental. Eu agradeço muito a sua presença aqui e eu quero dizer o seguinte, coloque esse programa à sua inteira disposição. Se você quiser divulgar coisas, mande para mim, a gente divulga. Se você quiser voltar aqui, quando você tiver algum evento qualquer, você, por favor, tenha essa bancada como sendo uma bancada que já era sua, uma bancada sua, para você poder falar e fazer as coisas que você precisa fazer para recuperar a APAI de nossa cidade. Deixo para você os microfones para você se despedir do pessoal. Bacana, Sérgio. Eu agradeço mais uma vez o convite. Esses canais são fundamentais para a gente aproximar a APAI da população, para a gente também passar a nossa sacolinha e pedir ajuda para as pessoas, porque realmente não dá para viver só da verba pública. A gente precisa aí fazer das tripas coração para poder manter a APAI e retornar a APAI ao lugar que ela nunca deveria ter saído. Agradeço mais uma vez, agradeço as suas palavras agora no final. Certamente vou contar com a sua ajuda, sim. A gente precisa, quanto mais ajuda, melhor. E queria fazer um agradecimento especial aqui, porque, na verdade, gostaria de agradecer a todos os profissionais que lá, no dia a dia, não vou dizer nem trabalham, mas batalham lá na APAI, que são os verdadeiros responsáveis pela APAI estar hoje do jeito que está. Muito obrigado. Eu também parabenizo a todos pelo trabalho que realizam. E aqui vamos nos despedindo, lembrando sempre que o Estúdio 8 vai ao ar todas as terças e quintas-feiras, às 22 horas, pelo canal 8, pelo canal 22, sempre com novas entrevistas e trazendo assuntos de relevância da nossa comunidade. Fora isso, você tem reprises ao longo da nossa programação aqui no canal 8, deste programa e dos outros que a gente vem fazendo. Muito obrigado por ter ficado conosco até essa hora e que Deus nos acompanhe hoje e sempre. A gente se vê, um abração.